Tchau! Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai para a aula de História. E aí, desde as aulas anteriores, que a gente está vendo o processo de formação das sociedades, de cultura e tudo. E uma das coisas mais importantes da sociedade e de muitas sociedades e de muitas culturas é a comunicação. Hoje em dia a comunicação é muito fácil, é muito rápido. Por exemplo, eu estou na minha casa e estou me comunicando com vocês que estão na casa de vocês. E ao mesmo tempo, várias pessoas estão se comunicando ao mesmo tempo por diversas ferramentas, como telefone, como WhatsApp, através de mensagens, videochamadas e tudo. Mas nem sempre foi assim. Hoje a gente vai estudar os meios de comunicações do passado até chegar um pouquinho no que a gente está no presente, certo? Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China, ela não tem esse nome grande porque ela era grande, ela era imensa. Ela tinha uns 5.000 quilômetros de muralha. Era uma muralha levantada por tijolos e tudo. E por que os chineses fizeram essa muralha? Para defender de invasões de outras pessoas. Tio, mas o que isso tem a ver com a comunicação? Porque pensem bem, essa muralha ela foi erguida há mais de 2.200 anos atrás. Ou seja, naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha carta, tinha os meios de comunicação, a maneira como eles se comunicavam era muito limitada. Se essa torre, que tem uns 5.000 quilômetros, que tem milhares de torres de vigilância de 12 metros de altura, para que elas serviam? Quando vinham pessoas atacar os impérios ali da China, os reinos, as torres de vigilância mandavam sinais para outras torres que mandavam para as cidades e as cidades se preparavam para a batalha e até proteger a muralha para que esses invasores não chegassem na cidade. Mas como é que eles faziam isso? Lá das torres de vigilância, quando eles viam aquelas pessoas que vinham atacar, não dava tempo, saía uma pessoa correndo para avisar todo mundo. Então eles usavam sinais. Foi aí que começou a surgir os primeiros meios de comunicação. E quais eram esses sinais? Eles acendiam tochas, faziam sinais de fumaça, balançavam bandeiras coloridas, porque aí as outras torres viam aqueles sinais, sabiam que aquilo ali era um ataque que iria acontecer e dava tempo a avisar todo mundo de maneira mais rápida, certo? E aí, por que a gente está falando da China? Porque foi na China que surgiram os primeiros livros impressos. Isso foi há quase 1.000 anos atrás. Mas nessa época não existia livros? Existia. Existiam. Os livros, eles eram escritos à mão, um por um. Então não se tinha tantos exemplares como a gente tem hoje. Hoje a gente vê livro de todo jeito. Vocês recebem livros todos os anos. Mas não era bem assim. Quando alguém escrevia um livro, dava muito trabalho, porque era tudo feito manualmente. Só que na China, Pi Sheng, que era um chinês, criou os blocos de cerâmicas individuais. Cada um tinha um ideograma. E o que era um ideograma? O ideograma é usado lá na China para comunicação. São desenhos que representam uma ideia. Por exemplo, vocês estão vendo aqui o ideograma que representa a paz, tudo. Esses ideogramas eles serviam para replicar os livros, para ficar mais fácil. Só que aí ainda não era tão desenvolvido. 400 anos depois, os europeus começaram a imprimir livros. Sim, tio, imprimir livros. Como eu falei para vocês, os livros eles eram escritos à mão. Se alguém quisesse por exemplo, tem um livro. Se alguém quisesse aquele livro também, teria que contratar uma pessoa. Essa pessoa, ou uma equipe de pessoas, né? Essa pessoa pegava o livro original e ia fazendo as cópias para o livro antigo. E isso custava muito caro, porque o papel era muito caro, o trabalho da pessoa de copiar todo o livro também era muito caro. Então, o livro não era acessível para todo mundo. Só quem tinha era quem era muito rico. E quem podia, inclusive, pagar quem tinha o livro original para poder emprestar. Certo? Só que aí,
Em 1440, um alemão chamado Gutenberg começou a produzir as letras em chumbo. E aí começou a imprimir livros. As letras eram impressas em chumbo, como vocês estão vendo aqui. Elas eram colocadas em uma placa e aí, através de uma prensa, elas começavam a imprimir as letras no livro. Gutenberg montou uma oficina para reproduzir esses livros. E o primeiro livro que o Gutenberg recriou, ou produziu na oficina dele, foi a Bíblia. Eles usavam a prensa. Como eles usavam a prensa, essas oficinas começaram a se chamar de imprensas, porque elas produziam muitas informações. Antigamente, os livros eles pertenciam aos religiosos, né? A igreja, nesse tempo, a igreja católica. Ela tinha todos os livros dentro das bibliotecas que ficavam nos mosteiros e não deixava todo mundo ter acesso a essas bibliotecas. Só quem tinha era o pessoal da igreja ou pessoas muito importantes que eram autorizadas a entrar nas bibliotecas. Com a invenção do Gutenberg, os livros começaram a ser reproduzidos de maneira mais rápida, né? Quando ele montava uma placa, ele poderia reproduzir vários livros utilizando várias cópias de um mesmo livro, utilizando as placas que ele já tinha feito. E aí, o que foi que aconteceu? Os livros ficaram mais baratos, os livros começaram a ocupar outros lugares que não os mosteiros das igrejas, e aí começou livros a entrar nas casas das pessoas, nas bibliotecas públicas e tudo mais. E como foi que essa imprensa chegou no Brasil? Cerca de 400 anos depois que o Gutenberg inventou a oficina dele, a imprensa, isso foi melhorando cada vez mais, e aí chegou no Brasil nesse período, uns 400 anos depois. Mas como na história tudo tem um contexto, ela chegou assim. A família real veio de Portugal, um pouco fugida, para morar aqui no Brasil. E aí trouxe da Europa muitas coisas novas, muitas coisas que estavam sendo descobertas lá e que já estavam bem adiantadas, certo? E aí quando Dom João chegou, no mesmo ano que ele chegou, foi criado o primeiro jornal brasileiro. O primeiro jornal brasileiro se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. E esse jornal ele existe até hoje. Só que mudou o nome, não é mais Gazeta do Rio de Janeiro, é só Gazeta do Rio. E a partir daí começaram a surgir vários impressos, como os jornais, revistas, livros, que a gente conhece hoje, certo? A primeira imprensa, a primeira oficina em que eram impressos em larga escala, veio no Brasil 400 anos depois da invenção do Gutenberg. E umas curiosidades que eu trouxe para vocês é em relação à revista para crianças, porque naquela época do Dom João, eles reproduziam jornais, mas aí com o passar do tempo, que começaram a desenvolver mais, começaram a produzir também materiais para crianças. E a Tico Tico foi a primeira revista para crianças que foi lançada no ano de 1905. De lá para cá vieram muitas outras revistas, algumas de sucesso, como a do Zé Carioca e também da Turma da Mônica, que a gente conhece hoje. Hoje, claro, está muito mais avançada, a gente não utiliza mais o modelo de antes, que era através da prensa. Hoje a gente já existe as grandes impressoras e tudo, até as impressoras caseiras para reproduzir esse material, certo? Agora, fica de olho na atividade aqui da agenda de cima e vamos responder as perguntinhas, tá bom? Caso tenha alguma dúvida, pergunte no grupo, que aí o tio vai tirando a dúvida de vocês. Até mais. Tchau, tchau.